está no ar o Jornal da Câmara. Valorizar as produções gaúchas e brasileiras e democratizar o acesso à cultura. Estes são alguns dos objetivos do projeto Terças em Câmara, que teve sua estreia esta semana aqui no Legislativo da capital. Na semana do Dia do Cinema Gaúcho, que é comemorado em 27 de março, os porto-alegrenses tiveram a oportunidade de participar gratuitamente de uma oficina sobre o tema, além de assistir ao filme Em Teu Nome, produzido aqui no Rio Grande do Sul. O evento inaugurou o projeto Terças em Câmara, no Teatro Glênio Pérez do Legislativo da capital. A proposta da oficina de cineclubismo é a gente discutir formas alternativas de exibição. O cineclubismo hoje no Brasil tem um papel fundamental na questão da veiculação de cinema nacional principalmente e de filmografias que não chegariam ao circuito comercial. Então o circuito cineclubista ele cumpre esse papel. Cassol explicou como é possível montar um cineclube, contou a história e enfatizou a importância do movimento cineclubista brasileiro e gaúcho. Ele elogiou a iniciativa do Legislativo de abrir este espaço para disseminar a cultura através de audiovisuais. Eu acho fundamental ter um circuito cineclubista ou um cineclube dentro de uma Câmara de Vereadores, como aqui na capital, porque isso fortalece a questão da democratização do acesso do público ao audiovisual brasileiro. E nada melhor que uma Câmara de Vereadores, porque afinal é o que a gente costuma dizer a casa do povo, né? Eu acho que é emblemático e é simbólico a gente ter dentro a possibilidade de debater. A presidente da Câmara Municipal, vereadora Sofia Cavedon, disse que a ideia de ter um cineclube na casa partiu de Cassol e casou perfeitamente com o projeto Terças em Câmara, que já vinha sendo planejado para 2011. Esse convite dele, da Câmara fazer parte, constituir um cineclube, veio ao encontro do projeto que nós já tínhamos construído estratégico para este ano de revitalização do Glênio Pérez. Nas terças-feiras nós termos na casa uma terça cultural, né, vamos chamar de Terças em Câmara, que vem do sentido e da convicção de que a democracia só avança se as pessoas tiverem direito à cultura. Se as pessoas puderem simbolizar, fruir, perceber e refletir a sua vida a partir da cultura. Conforme Sofia, os filmes serão selecionados de acordo com o conteúdo. Nessa primeira edição, por exemplo, a proposta foi debater o período da ditadura militar, tempo em que se passa a história do longa Em Teu Nome. Nossa ideia é que a partir de abril nós vamos trabalhar com direito à cidade e aí, bom, quais são os temas e filmes que nos ajudam a refletir isso. Então faz parte de uma das dimensões do trabalho, que é o aprofundamento teórico, que é a mobilização cultural para os direitos, para a pessoa perceber e exigir a garantia dos seus direitos. A primeira edição do Terças em Câmara encerrou com um debate sobre o longa-metragem exibido. Participaram atores do filme João Carlos Bonagarcia, que inspirou o personagem principal da história, e Luiz Alberto Cassol, diretor do Instituto Estadual do Cinema e presidente do Conselho Nacional de Cineclubes Brasileiros. O Terças em Câmara acontecerá de 15 em 15 dias. Na primeira terça-feira do mês, serão apresentadas peças teatrais e na terceira haverá sessão de cinema. A CPI da Saúde aqui do Legislativo Municipal foi suspensa judicialmente. O vereador Pedro Ruas, autor do pedido de CPI, afirmou que vai recorrer da decisão. Uma liminar concedida pelo desembargador Armínio Lima da Rosa, da Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, determinou a suspensão dos trabalhos do grupo. O documento atende o mandado de segurança apresentado pelo vereador Neucir Tessaro e foi expedido na última segunda-feira. Nós ingressamos com mandado de segurança porque o vereador suplente não pode protocolar no requerimento se ele não estiver presente no dia do protocolo. E a vereadora Neuza Canabaro não estava presente exercendo suas funções em dezembro de 2010. Então não tem validade a assinatura dela. Nós buscamos na Justiça parar essa CPI, que ela ia tramitar ilegal
lesar muitos atos e fatos, trazendo pessoas indevidamente para esse plenário, e assim o nosso juízo da 21ª Câmara Civil deu por bem sanada a irregularidade, determinando a suspensão imediata da atuação da CPI via liminar. O vereador Pedro Ruas, do PSOL, que solicitou a CPI e preside o grupo, afirmou que vai aguardar uma mudança de posição do Poder Judiciário. Decisão judicial, a gente cumpre e recorre. E é exatamente o que eu vou fazer. A manifestação de vontade de um vereador no exercício ocorre quando da assinatura do requerimento. E isso ocorreu quando a vereadora Neuza Canabarro estava no exercício do seu mandato. Por isso eu acho válido e vou continuar insistindo, vamos recorrer dessa decisão, vamos aguardar com confiança a decisão do primeiro grau e tenho certeza que esse trabalho, mesmo atrasado, será concluído em benefício de Porto Alegre. Em dezembro do ano passado, o parlamentar protocolou o pedido de criação de uma CPI para investigar as supostas irregularidades envolvendo a Secretaria Municipal da Saúde. Eram necessárias assinaturas de 12 parlamentares. 13 assinaram, sendo que 2 eram suplentes e não estavam mais em exercício quando o pedido foi protocolado, o que originou a polêmica. As reuniões da CPI da Saúde começaram a ser realizadas no início de março. A comissão, presidida por Pedro Ruas, deveria contar com 12 vereadores, mas devido a faltas consecutivas dos parlamentares, foi instalada com apenas 6. O objetivo era investigar os fatos relativos ao Programa de Saúde da Família, desenvolvido pelo Executivo, que envolve denúncias de desvio de cerca de 9 milhões de reais. Nos limita muito no trabalho de investigação, no trabalho de responsabilização e no trabalho, na atividade fim, que temos de finalmente ressarcir os cofres públicos desses prejuízos gigantescos que ocorreram e que só em relação a solos são de quase 9 milhões em valores lá de 2009. Mas nós respeitamos a decisão, vamos cumpri-la, estão suspensos os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito da Corrupção na Saúde em Porto Alegre, até que essa decisão seja modificada. Moradores da Vila da Conquista, na zona norte de Porto Alegre, foram até a CUTAB pedir a regularização do loteamento. Dentre os problemas enfrentados pela população está a falta de água e o esgoto a céu aberto. A Vila da Conquista, localizada no bairro Passo das Pedras, possui 6 anos. Inicialmente, as famílias que moravam no loteamento, pouco mais de 100, seriam remanejadas, já que a área era irregular. No entanto, as terras foram adquiridas através de um repasse de recursos e os moradores permaneceram no local. Hoje, já são cerca de 300 famílias vivendo na vila, que enfrentam uma série de problemas. Esgoto a céu aberto, a falta de água de mais de 1/3 da vila e a luz, que já causou 5 incêndios, até agora nenhuma vítima fatal. Nós estamos nos sentindo lá como abandonados pelo governo. Uma das maiores reclamações dos moradores é a falta de água. De acordo com o responsável pelo programa Água Certa do DEMAI, hoje existem 3 pontos de consumo social na região. O próximo passo é fazer uma medição no local para averiguar a possibilidade de migrar para o sistema de consumo responsável. Nós vamos fazer uma tubulação de PAD 32 ou 63 milímetros, do qual vai minimizar principalmente a questão dos vazamentos e nós vamos poder colocar também os cavaletes PP na entrada, que nessa área, como não é uma área regular, não há condições de fazer a hidrometração individual, somente a coletiva. E aumentar daí os pontos de consumo coletivo nessa área, né, para que assim o departamento consiga também visualizar o quanto o pessoal pode estar desperdiçando, né, e fazer também um trabalho de educação ambiental lá para o uso racional da água. Para averiguar de perto os problemas da Vila da Conquista e ajudar os moradores a resolverem as questões de infraestrutura, os vereadores da CUTAB agendaram uma visita ao local. A ausência de qualquer infraestrutura dentro da vila, então não tem condições. A gente sabe que as pessoas precisam passar pelo OP, a gente sabe que as pessoas têm que acompanhar uma
uma série de desdobramentos para poder obter bons resultados, como água, esgoto, iluminação, mas eles estão hoje lá com uma água contaminada devido a vários furos nos canos. Hoje o solo está totalmente contaminado, então essa Cutab estará indo até a vila no sábado para nós darmos algum tipo de encaminhamento. A Vila da Conquista começa a entender o processo e está dentro do orçamento participativo fazendo essas reivindicações. Por isso nós encaminhamos através da comissão da Cutab uma visita no sábado de manhã para constatar até algumas coisas que nós já conhecemos, porque eu moro ali, mas aonde as secretarias DEMAB, DEMAI, CE, do Governo do Estado, e a SMAN se colocaram à disposição de nos acompanhar para fazer um trabalho no conjunto de organizar principalmente a comunidade para que ela adquira conhecimento e formas de buscar e reivindicar recursos junto ao poder público. As dificuldades para utilizar o transporte público em Porto Alegre e para fazer valer o direito da cota de 3% das casas construídas pelo programa federal Minha Casa Minha Vida levaram portadores de necessidades especiais até a Cutab esta semana. Atualmente, Porto Alegre possui uma frota de 681 veículos de transporte coletivo. 41% estão adaptados para receber portadores de necessidades especiais. Segundo Maria Cristina Molina Ladeira, gerente de planejamento da operação de transporte da EPTC, os carros adaptados são distribuídos em todas as linhas. Contudo, quem depende deste serviço afirma que a capital gaúcha ainda está longe de um cenário ideal. Muitos não sabem operar o elevador, muitos carros ainda com os elevadores estragados e a falta de cumprimento de horário, a má redistribuição desses carros. Então continua ainda, nós atravessamos por problemas anteriores que já vimos alertado antes. Então precisamos uma melhor fiscalização da IPTC, no que se diz respeito ao cumprimento de horário, a manutenção dos carros, que é péssima. Então a operação desses carros, a mão de obra dessas pessoas que operam esses carros, um maior reconhecimento disso. Apesar das falhas, Maria Cristina garante que a EPTC vem tentando atender todas as solicitações. A gente trabalha quase que por individualizadas as demandas, então na medida que as pessoas necessitam, a gente ajusta a questão das escolas, de tratamentos, né? Então a regra básica inicial é que cada linha tenha que ter no mínimo um carro adaptado e esses horários são distribuídos ao longo da tabela horária de acordo com a necessidade, nos horários de pico, entre pico e no final da noite. Então, se alguma pessoa está necessitando de mais algum horário, ela nos solicite através da EPTC, né? E nós olhamos a viabilidade de atender. No final do ano passado, 31 veículos adaptados entraram no sistema de lotação. Conforme Maria Cristina, a partir de agora, toda a frota renovada será adaptada aos portadores de necessidades especiais, seguindo o que pede a legislação. A legislação diz que qualquer veículo que entre na frota do transporte coletivo, ele deva ser acessível. A antiga legislação era um percentual somente no ônibus, a cada 10 ônibus que ingressavam, um deveria ser adaptado. Agora não. Todo carro de transporte público tem que ser acessível. Paulo Jorge Teixeira também reclama que no site da IPTC ainda consta a tabela antiga, o que impede os cadeirantes de obterem informações corretas. Ele conta que algumas empresas, ao serem contatadas, dizem que há uma tabela mista em funcionamento. Não existe uma tabela mista por parte que as empresas possam estar cumprindo ou não. Existe somente a tabela oficial estabelecida pela IPTC, né? Essa tabela deve ser rigorosamente cumprida, né? Ela está disponível no telefone, através do telefone 118 ou através do site da IPTC. Maria Cristina pede que as pessoas se manifestem caso estejam insatisfeitas ou se não forem bem tratadas pelos motoristas e cobradores. É importante que as pessoas que estão esperando aquele veículo adaptado, porque está escrito na tabela horária que deva ser adaptado, ela pegue o horário, a linha e nos reclame. Ou alguma coisa assim, ou alguém, ou o ônibus não parou na parada, né? Ou o motorista ou o cobrador tenha sido deselegante ou mal educado com a pessoa, ela pegue o prefixo
e o horário e reclame para nós, para a IPTC, porque nós chamamos o motorista e verificamos e fazemos uma acariação. Outra queixa trazida por Jorge diz respeito ao cumprimento da legislação municipal que garante a destinação de 3% dos empreendimentos federais de habitação, como os do programa Minha Casa, Minha Vida, aos portadores de necessidades especiais. A legislação ela é vasta, ela é linda no papel, mas precisa haver um pouco mais de fiscalização. E hoje, na verdade, eu estou aqui para cobrar justamente isso, que passe a se fiscalizar mais a questão dessa lei, porque normas ou regulamento não pode sobrepor uma lei, coisa que é uma lei orgânica. Então precisamos que haja um pouco mais de fiscalização nisso, a acessibilidade das pessoas, não só através de leis, mas a sensibilidade de respeitá-las, né? Jorge reclama que muitos portadores de necessidades especiais tentaram se inscrever para ganhar uma casa, mas dos cerca de 43 mil inscritos, apenas 12 estão enquadrados na cota. As inscrições foram feitas no DEMAB, órgão municipal que trabalha com a União para que o Minha Casa Minha Vida seja realizado em Porto Alegre. A Caixa Federal, depois de determinadas inscrições, mandou para nós 2 critérios: moradores de áreas de risco, mulheres chefes de família, e solicitou que Porto Alegre e todas as prefeituras do Brasil que trabalhassem com Minha Casa Minha Vida colocassem pelo menos mais 2 critérios municipais para que fossem esses 4, 5 critérios utilizados na hora das pessoas serem indicadas para as casas, porque as inscrições foram muito grandes no Brasil inteiro. Porto Alegre trabalhou com os movimentos sociais, com o DEMAB, trabalhou também com o Conselho Municipal e aprovou 2 critérios municipais: orçamento participativo e pessoas com necessidades especiais, deficiências físicas, enfim. A grande questão levantada por Jorge na reunião foi: se já existe uma lei que destina unidades habitacionais aos portadores de necessidades especiais, por que então colocar este item como critério? O representante do DEMAB esclareceu essa dúvida. Para que não houvesse nenhuma discussão se a lei é da União, se é do Estado, se é do município. O importante é que as pessoas que têm necessidades especiais e que precisam morar e que têm renda familiar de 0 a 3 salários mínimos sejam colocadas nos empreendimentos que vão começar agora. O primeiro em abril de 2011 agora sairá, é o Residencial Camila, e a partir daí todos os empreendimentos 0 a 3 que já estão em construção e os que estão na fase de projeto também possam recebê-las. Edu Colvar ainda explicou por que dos 43 mil inscritos, apenas 12 puderam ser enquadrados na cota dos portadores de necessidades especiais. Ele chama os interessados para que compareçam ao DEMAB e façam uma revisão de suas inscrições. Pode ter acontecido, como eu acabei de conversar ali com eles, que alguém tenha se inscrito em nome da família, que é o mais comum. Se a pessoa tem um problema para caminhar, se tem um problema de visão, às vezes não vai até os lugares. E os familiares acabam se inscrevendo. Então a gente está combinando com eles da gente rever essa posição, identificar quem são os portadores das famílias, e os próprios portadores de necessidades especiais que fizeram suas inscrições estão convidados a passar lá no DEMAB para marcar a sua inscrição, óbvio, com os seus documentos e tal, né, que comprovem as suas deficiências, as suas necessidades, para que a gente possa saber então quantos realmente são. Estudantes da Escola Estadual Infante Dom Henrique procuraram a Comissão de Educação do Legislativo para denunciar a direção do colégio. Eles acusam a diretora e sua vice de não reconhecerem as últimas eleições do Grêmio Estudantil e reclamam por ainda não terem recebido a sala para suas instalações. Júlio Câmara, presidente do Grêmio Estudantil Infante Dom Henrique, disse que os estudantes se reuniram para reabrir o Grêmio Estudantil, que estava fechado desde 2004, mas que nunca obtiveram o apoio da direção. O grupo trabalha de forma autônoma e é reconhecido inclusive pela Prefeitura, através da EPTC, para a confecção das carteirinhas escolares. Sem espaço físico para atuar dentro da escola, os representantes do Grêmio Estudantil montaram uma barraca no pátio para confeccionar as carteirinhas. Porém, foram informados pela vice-diretora que deveriam se retirar do local. Um dos representantes do Grêmio informou que até a Brigada Militar foi chamada para resolver a situação. O regimento da escola reconhece a existência do Grêmio, assim como o Círculo de Pais e Mestres, mas na prática isso não vem acontecendo. O Brasil que vive o seu período de plena democracia, que nunca teve com tantos anos na sua história de país, ter atitudes como teve essa diretora, ou seja, retirou os alunos, suspendeu os alunos,
e contrariamente à questão de ter um Grêmio estudantil. Representantes do Conselho Tutelar e do Ministério Público afirmam que a organização dos estudantes é um direito e uma forma de exercer a democracia. Ana Cristina Petrucci, promotora da Infância e da Juventude, garantiu que o Ministério Público Estadual estará disponível para atender a demanda, ouvindo quem quiser se manifestar, pois todos têm direito de defesa. Sandra Teló, coordenadora-geral da 1ª Coordenadoria Regional de Educação, disse que mandou abrir uma comissão de sindicância para apurar os fatos. Ela garantiu que o Grêmio vai ganhar uma sala para trabalhar. Esta reunião que nós fizemos, que infelizmente a diretora não compareceu, compareceu o Grêmio Estudantil, alguns professores solidários com o Grêmio Estudantil, a Brigada Militar, a Promotoria da Infância e Adolescência, a direção do CEPEGS, Conselho Tutelar e mais a Coordenadoria Regional da própria Secretaria de Educação. E o que ficou acordado é que a direção da escola vai vir, ou aqui na Câmara, ou numa reunião da Secretaria, onde todos os entes envolvidos para poder esclarecer. A regularização fundiária das vilas situadas no Morro Santa Teresa foi a principal solicitação apresentada pelo presidente da Associação da Vila Gaúcha na Tribuna Popular. Darcy Campos dos Santos informou que reside no local há mais de 30 anos. Segundo o líder comunitário, hoje moram no topo do morro cerca de 20 mil pessoas, algumas há mais de 60 anos. Darcy afirmou que depois da retirada do projeto do governo do estado, que previa a permuta da área da fase com a iniciativa privada e a remoção de famílias, agora a preocupação da comunidade é obter a regularização da área e serviços básicos adequados. A tribuna também foi ocupada pela secretária do Movimento em Defesa do Morro Santa Teresa, Kátia Marco. Ela pediu a criação de um parque público com o objetivo de preservar a vegetação nativa da região. Segundo Kátia, o movimento defende a regularização das vilas do morro, a descentralização da fase e a criação do parque numa carta de intenções disponíveis no site www.umorroenosso.com.br. Ela encerrou a manifestação convidando os vereadores a participarem da caminhada orientada que irá acontecer no morro no próximo sábado às 10 horas da manhã. Após a Tribuna Popular, foi inaugurada a exposição Morro Santa Teresa, História e Movimento Social, a luta pela preservação contada por seus protagonistas. A mostra pode ser visitada até o dia 25 de março no saguão do plenário Otávio Rocha da Câmara Municipal. Porto Alegre tem mais um cidadão emérito. A Câmara Municipal entregou o título a Joaquim Cerveira, presidente do Conselho Regional de Odontologia. A homenagem foi proposta pelo vereador Mário Manfro, do PMDB, que também é dentista. O parlamentar destacou a formação, carreira e contribuição de Cerveira para a valorização da odontologia e da saúde bucal da população. Manfro contou que nos 37 anos de profissão de Cerveira e na sua atuação como presidente do conselho, o homenageado sempre buscou alternativas para desenvolver sistemáticas eficientes de fiscalização, protegendo a sociedade de profissionais não habilitados. Cerveira agradeceu o título e o apoio recebido da família, de amigos e de funcionários do Conselho durante a sua trajetória. Ele também destacou o papel do CRO, criado há 45 anos. Joaquim Guilherme Villanova Cerveira nasceu no dia 14 de janeiro de 1949 em Porto Alegre. Em 70, iniciou no curso de odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde se formou 3 anos depois. Foi professor universitário e atuou na administração pública. Desde 2004, preside o Conselho Regional de Odontologia. E o Jornal da Câmara de hoje termina aqui. Obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.